Olá pessoal, hoje o assunto é polêmico. É uma pergunta que eu recebo no meu consultório e as pessoas perguntam: doutora, por que os meus dentes entortaram? Eu usei aparelho ortodôntico e mesmo assim, hoje em dia eu percebo que os meus dentes estão se movimentando. Se essa é a sua dúvida também, fique com a gente porque nós vamos esclarecer o porquê os dentes entortam mesmo depois de alinhados. Pessoal, essa é a sua dúvida e a crença de muitos é que dentes tortos são culpa de quem? Culpa do dente do siso. Ele leva a culpa da maior parte das pessoas e é uma crença que as pessoas têm. É um mito, não é uma verdade. Isso é uma coisa que ao longo da história as pessoas foram associando que quando estava para erupcionar os dentes lá do fundão, que quase não tem espaço, automaticamente alguns dentes começavam a se desalinhar após um tratamento ortodôntico. Agora a pergunta é, por que mesmo as pessoas que não têm esse dente do siso lá no fundão, mesmo assim podem entortar os seus dentes e terem eles desalinhados? Passar 3 a 4 anos fazendo um tratamento como esse, olha que complexidade, alinhando todos os dentes, é um tempo que você tem que você quer realmente que tudo se estabilize. E a minha orientação é, siga a orientação do seu ortodontista. O que a gente vai falar a partir de agora, nada tem a ver com os aparelhos que você precisa usar de contenção, os fios. Mantenha dentro da perspectiva da ortodontia a melhor conduta possível enquanto paciente. Mas nós vamos entrar num outro universo. Vem comigo, porque agora a gente vai conversar qual é a diferença entre tratar o efeito do problema ou tratar a causa do problema. Quando a gente trata o efeito, a recidiva é possível. Quando a gente trata a causa do problema, a gente estabiliza e as recidivas não voltam a acontecer. E esse é o objetivo da odontologia miofuncional. Vamos entender um pouco como tudo isso acontece? Beleza, se a culpa antes era do dente do siso, então a culpa é de quem? Vamos observar que nós temos funções na nossa boca, funções bem básicas do dia a dia mesmo. Vamos falar da primeira função, respirar pelo nariz. Tem pessoas que mesmo com os dentes alinhados após uma ortodontia, continuam sendo respiradores orais. Então, vamos normalizar essa respiração para garantir que os dentes não vão ficar tortos. Função essa importantíssima que traz um impacto de desenvolvimento. Então, se eu cuido da causa junto com o alinhamento dos dentes, os efeitos são mais duradouros. Vamos para o segundo motivo, mastigar bilateralmente. Se eu, por uma eventualidade, perdi um elemento dental ou por hábito, comecei a mastigar só de um lado, eu começo a ter forças que não são equivalentes. E aí os dentes podem entortar por causa disso durante uma vida toda? E a resposta é sim. Por isso, o que a gente chama de reabilitação, que é manter uma harmonia entre os dois lados dos arcos, é algo importante para a gente exercer uma função importante, que é a função mastigatória. A mastigação, ela deve ser bilateral, sincrônica e harmônica. Se tiver a falta de um elemento dental, você vai ter a possibilidade desse movimento muscular não estar compatível e esse músculo e esse movimento vai direcionar tudo. O que eu quero que você abra os horizontes é para entender que quem direciona a parte óssea é a função e o músculo. Então, o músculo direciona para onde vai o osso. E a gente pode falar, mas tudo bem, eu tenho 40 anos, eu vou crescer? É isso que você está falando, né? Agora eu tenho 50 anos, 60. Eu estou falando que tudo aquilo que a gente faz e como a gente processa as nossas funções vão fazer o remodelamento ósseo que vai mudando e alterando esses circuitos. Falando de uma respiração 100% nasal, falamos então que estaria ligado com as disfunções do sono lá, do ronco, né? Que tem gente que não respira tanto pela boca durante o dia, mas à noite dorme com a boca aberta. Aí a gente vai falar das forças que existem na boca. Então nós temos um lábio, que tem até 300 miligramas por centímetros ao quadrado de força, junto com as nossas bochechas, e nós temos uma língua, chegamos lá
poderosa língua. O efeito dessa língua na nossa dentição é muito importante. Eu estava atendendo uma senhora agora há pouco e o efeito da língua dela, por falta de dentes posteriores, fez com que ela abrisse um grande espaço entre os dentes, que dá a impressão que ela perdeu um dente. Mas, na verdade, foi a língua que empurrou o dente. Então, imagina, ó, até meio quilo, 500 miligramas por centímetros quadrados de força na sua boca. Se ela não tiver um espaço especial para ela, a língua é capaz de entortar normalmente os dentes. Ela participa, a língua, de várias funções importantes. Funções como essa, como falar, deglutir, nos expressar, né? Então tudo isso, a língua funciona de funções específicas que vão alterar o nosso arco. E aí a gente começa a entrar num funil bem importante. Então se eu não quero usar uma contenção física, ou seja, colocar um fio físico, eu preciso cuidar da causa dos problemas e não do efeito. E nisso nós vamos ter que cuidar de uma dinâmica que está ligado com um bom vedamento labial, língua no céu da boca, dentes não apertados, que é uma outra função bem importante que impacta até na parte óssea. Então, dentes entreabertos, afastados, língua no céu da boca e um bom vendamento labial, na dinâmica da respiração e na dinâmica da mastigação. E você fala, mas é isso que está por trás dos meus dentes tortos? Claro que merece uma investigação, mas certamente toda essa dinâmica de força oral vai trazer sim consequências muito importantes numa dentição. Por isso que em alguns momentos a gente lança de 2 profissionais complementares dentro da prática ortodôntica ou da ortodontia miofuncional. Um é o fisioterapeuta, que ele vai ajudar na parte postural, que interfere sim, né, tem uma cadeia ascendente e descendente de ação da musculatura. E o outro é o fonoaudiólogo, 2 profissionais que completam demais o nosso trabalho. Por isso que quando a gente percebe que tem uma interferência no processo da língua, nessa finalização do alinhamento dentário, é importante a gente fazer a reabilitação. Algumas vezes vai ser através de aparelhos, como a gente utiliza do aparelho miofuncional do sistema MyoBrace, e outras vezes vai trabalhar a conscientização do paciente através de fisioterapia oral, que seria a parte da motricidade oral da fonoaudiologia. Então, o recurso, quando você utiliza um recurso importante como esse, que são os aparelhos miofuncional, você reequilibra as bases e um dos objetivos dele é esse: não existir a necessidade de usar contenção para a manutenção do tratamento e as recidivas não ocorrerem mais. Um importante desafio para nós que trabalhamos com esse sistema. Mas, quando você entende da fisiologia, tudo faz sentido. Por isso, a fama é do dente do siso, mas tem segredinho por trás da fisiologia humana. Espero que você tenha gostado desse vídeo e que tenha esclarecido as suas dúvidas, porque se você cuidar do que eu estou falando, além de dentes alinhados, vai ter uma saúde jóia. Até mais, pessoal. Deixe o seu like e a sua sugestão de novos temas para nós. Obrigada!